nessa semana. Ontem, né, acompanhamos algumas convocações que foram barradas, outras que foram aprovadas. Foram aprovadas as convocações do Daniel Vorcaro, que é o ex-dono do Banco Master. Falamos aí sobre a polêmica do Daniel Vorcaro aí no último mês e a polêmica do Banco Master. Também foi aprovada a convocação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, né, que também já se intitula aí um possível candidato para a presidência da República em 2026. Foi rejeitada a convocação do advogado-geral da União, Jorge Messias, e também de Lulinha, um dos filhos do presidente Lula. Foi o que aconteceu ontem na sessão da CPMI do INSS. Agora, Felipe, vamos esperar, pediram, né? Inclusive o relator da CPMI já pediu, relator e presidência da CPMI já pediram para que a CPMI seja estendida por mais 2 meses, né? Por mais 60 dias. Ela iria acabar em março do ano que vem, deve ser prorrogada. Já querem ouvir mais gente, né? Vamos ouvir então Daniel Vorcaro. Vamos ver aquilo que eu já tinha falado com você. Vamos ver se Daniel Vorcaro vai de fato ir até o Congresso Nacional, até o Senado, falar sobre esse assunto, ou se ele vai conseguir um habeas corpus. Talvez o que ele consiga também, como os demais conseguiram, é um habeas corpus para permanecer calado, que de nada vai adiantar, é mais uma perda de tempo do Congresso Nacional aí nessas convocações. O Vorcaro, Felipe, está completamente blindado pelo STF. O próprio processo dele, como também nós já falamos aqui, está blindado pela Suprema Corte. Não temos acesso ao processo do Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que foi preso naquela investigação que aconteceu há pouco. A gente publicou isso aqui no portal Metrópolis, que envolve, inclusive, outras instituições financeiras. Isso aí foi um escândalo aí nos últimos 30 dias. Com certeza, um habeas corpus para ao menos permanecer calado, Daniel Vorcaro vai conseguir. A gente até entende a necessidade do Senado de convocar, né, de tanto deputados quanto senadores, de convocar o nome do Daniel Vorcaro. Talvez uma amostra política, mas certamente ele não vai falar nessa CPMI, né, Felipe? A postura do Supremo Tribunal Federal em relação à convocação do Vorcaro para a CPMI, né? Ninguém sabe como é que... A gente tem uma certa sinalização, né? O Supremo Tribunal Federal, por meio do Toffoli, né, que é o ministro que tá responsável por analisar a questão do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, tem brindado o tempo inteiro, né, o Vorcaro, né, e o Banco Master, né? Tanto é que colocou sigilo em relação ao processo do Vorcaro do Banco Master, tanto é que impediu determinados atos jurídicos da primeira instância da Justiça Federal de Brasília, que estava com o caso, né, em mãos, né, junto com a Polícia Federal. Ou seja, há várias restrições e várias limitações que ninguém entende muito bem por que isso acontece, né? Por que o Supremo Tribunal Federal resolveu, numa república, que a regra é a transparência, colocar sigilo num caso de total interesse público, né? Até porque é bom lembrar que o Banco Master tem inúmeras denúncias contra ele de se apropriar de fundos públicos, né? O Fundo de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, por exemplo, do Estado, né, colocou bilhões, né, no fundo do Banco Master, né? Daí porque a CPMI pediu para o Vorcaro ser convocado, né, numa sessão para poder esclarecer, né, essa ligação do público e do privado e essa questão de se pegar, né, dinheiro dos servidores públicos, né, que é um outro desdobramento da questão do INSS, né? O primeiro desdobramento foi a remuneração associativa de forma ilegal e indevida, e agora estou querendo entrar na questão maior dos consignados e da questão de alocação de recursos de fundo previdenciário dos servidores públicos, né, do Rio de Janeiro e outros estados e municípios. Então, como é que o Supremo Tribunal Federal irá, né, diante da convocação do Vorcaro, se comportar, né, em relação à possibilidade de conceder habeas corpus ao Vorcaro, para o Vorcaro ficar calado na CPMI, né? Eu digo mais, eu não duvidaria, por exemplo, do Toffoli colocar uma decisão impedindo, né, e proibindo o Vorcaro de ir para essa convocação na CPMI, né, numa total afronta às relações e separação de poderes, né? Porque o poder legislativo, numa CPI,
ele tem os mesmos poderes jurisdicionais do Poder Judiciário, né? Então, a partir do momento que o Poder Judiciário acaba limitando esse poder do Poder Legislativo, né, de fazer fiscalização, né, fazer a investigação, né, ela está prejudicando as atividades do Poder Legislativo. E eu não duvidaria, nesse contexto que nós estamos vivendo, do Toffoli e do STF decidir, numa canetada, que seria ilegal a convocação do Vorcaro na CPMI. Ou então, né, nem que seja ilegal, mas que poderia atrapalhar as investigações em andamento, chamar o Vorcaro para uma sessão pública numa CPMI, tendo em vista que o processo dele está em sigilo e ele não pode falar, né, em processo sigiloso na justiça, né? Ou seja, tem tantos caminhos que a gente vê que o STF pode tomar nessa situação, e todos os caminhos levam à mesma situação: blindar ainda mais o Vorcaro e o Banco Basque. E vitória, né? Vitória para o governo Lula, que conseguiu blindar o Lulinha, filho do presidente Lula, e blindar o indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, né? Convocar Jorge Messias seria uma vitória da oposição para pressioná-lo ali e tentar queimar o nome de Jorge Messias, atrapalhar mesmo a votação dele na sabatina, que, como a gente disse, deve acontecer no ano que vem. Mas ele também, se fosse convocado, seria ouvido no ano que vem. Atrapalharia de alguma forma a sabatina de Jorge Messias no Congresso Nacional. Então, o governo acabou saindo vitorioso da sessão de ontem da CPMI. Não, exatamente, uma vitória do governo, né? O governo impediu a ida do Lulinha, a ida do Messias, a situação em base governista também votaram contra, né, a convocação da Leila, né, e de outras pessoas, né, do Palmeiras, ou seja, com certeza a situação e a base governista estão muito uníssona nessa situação e conseguiram, de certa forma, impedir que o Lulinha e que o Messias participassem da sabatina. E, ao mesmo tempo, né, conseguiram convocar um presidenciável, né? Convocaram o Romeu Zema para participar da sabatina, que vai ser, sem sombra de dúvida, no período eleitoral, porque vai ser no ano que vem, né? Vai ser no ano eleitoral, não pré-eleitoral, no ano eleitoral, né? Então, certamente, a base governista irá fazer muito barulho e estardalhaço em relação à convocação do Zema, que é do Novo, que é dos partidos que mais falam abertamente contra o governo. Então, sem sombra de dúvida, a convocação do Zema trará ainda mais uma questão eleitoral no ano de 2026.